Já tem alguns meses que a gente vem pregando no livro de Eclesiastes e hoje é, na verdade, o último texto, né? O último trecho que nós vamos ver desse maravilhoso livro, desse incrível livro que foi Eclesiastes, que é Eclesiastes, que tem sido Eclesiastes. Eu te desafio, se você não pegou todas as pregações, que você assista, né? A gente tem feito lá uma curadoria no nosso canal do YouTube. Se você assistir lá, entrar no nosso canal do YouTube, você vai ver que o pessoal da transmissão tem ajeitado as pregações lá, tem deixado elas bem direitinho ali, redondinhas para você assistir ali as pregações, e realmente são pregações assim que, para mim, fizeram muita diferença, né? Eu me sinto, né? Eu sei que eu tive, né, problemas de saúde, né? Eu comentei inclusive com vocês no começo aqui da série, né? Falou muito sobre a questão de vida, morte, sentido da vida, né? Para que serve a vida? E eu próprio me sinto assim no segundo tempo da vida já, né? Parece que eu entrei para o segundo tempo. Eu me sinto aos 10, aos 15 do segundo tempo, assim. Então, já não vou mais em todas as bolas, né? Vou me segurando, estou buscando com mais sabedoria viver a vida, né? Não tão afoito como talvez era anteriormente, né? E isso, creio que é busca, né? Uma busca pela sabedoria. E o livro de Eclesiastes tem me ajudado e me feito pensar muito acerca de todas as coisas da vida. E se você acompanhou aí as pregações, né? A gente falou sobre o valor do trabalho, sobre a questão dos prazeres da vida, a própria sabedoria, tudo que Salomão teve para ensinar, né? A questão do tempo, de usar o tempo certo para as coisas certas, no momento certo, a questão das injustiças que existem nesse mundo, a questão dos absurdos da vida, a questão do poder, a busca incessante muitas vezes pelo poder, a questão do trabalho, a questão da falta de trabalho, a questão de ser um tolo, né? de não buscar sustento às vezes para a sua vida, a própria questão de ter um nome visível diante das pessoas, a busca por querer se tornar conhecido, a busca pela comida, pela alimentação, a busca por sentido, às vezes, na política, obedecendo reis, obedecendo líderes. Então, são vários e vários assuntos que a Bíblia traz aqui no livro de Eclesiastes. Alguém realmente muito sábio que trouxe todo esse conhecimento. Fala sobre bons negócios, né? Fala sobre o próprio pecado que está presente entre nós. Então são diversos os assuntos, e a gente foi passando cada um desses assuntos, e aqui no final do capítulo 11, ele passa os conselhos para os jovens, ele passa os conselhos para os mais velhos também, e agora então é o texto de encerramento, né? O texto final, que é o versículo 8 a 14, ou 9 a 14 do capítulo 12. E esse livro, então, ele trouxe a resposta, ou tem trazido a resposta para nos explicar sobre o que de fato é a vida. E claro que nós vamos chamar isso, né, de filosofia, é um campo, um campo do conhecimento humano. E se você não está pensando filosofia, se você acha, não, filosofia não é para mim, filosofia é para quem vai para a faculdade, estuda essa área, ou filosofia é para aqueles sujeitos lá que aparecem no YouTube, que estão discutindo filosofia no canal da TV Cultura, né? Esses canais assim que ninguém assiste, né? ou quase ninguém assiste, né? Debatendo filosofia e tudo mais, TV Escola, né? Saiba que enquanto você não está pensando em filosofia, ou você acha que filosofia não tem nada a ver com a sua vida, é porque existe alguém que está pensando filosofia para você. Tem alguém pensando filosofia para você e por você. Tem alguém ditando as coisas que você gosta, tem alguém ditando as coisas que você quer, as coisas que você anseia e as coisas que você busca. Em geral, né, tem pessoas com várias intenções tentando ditar para você o que é bom e o que é ruim. A gente tem, por exemplo, se você pensar, você que já tem aí uns 30 anos para mais, né, e você pensar, por exemplo, na questão comercial do turismo aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos um polo gigantesco turístico hoje, que é Gramado, por exemplo, Gramado ali, região da Serra. Você sabe que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era totalmente diferente.
né? O que se gerou ali em pouco tempo, né? E não é que de repente todo mundo descobriu Gramado, né? O Brasil, o mundo descobriu Gramado agora de repente e descobriu que é um lugar para vir, né? Isso foi, né, marketizado, foi programado, algo muito bem feito, né? Diga-se de passagem, muito bem feito, o Brasil inteiro. Onde a gente vai no Brasil, qualquer lugar que você for no Brasil, você vai ver pessoas falando que querem ir para Gramado. Onde eu vou, eu falo que eu sou do Rio Grande do Sul, as pessoas falam, eu quero um dia ir para Gramado, ou, né, eu já fui para Gramado e quero ir de novo, né? Todos querem ir para Gramado. E tudo bem, é legal Gramado, é bacana e tudo mais, né? Mas combinemos que não é tudo isso, isso de certa forma é programado. Tem pessoas que estão vendendo conceitos para nós, dizendo que isso é muito bacana. E se nós não estamos pensando, né, a forma como nós vamos, sei lá, passar o nosso inverno, automaticamente, né, nós vamos querer ir para Gramado, sei lá, tomar chocolate quente e café colonial, que é o que se oferece em Gramado, né? O que tem se marketizado, e isso é em todas as áreas, né, do marketing, é todas as áreas da política, né? Você vota em quem você vota porque você tem ali os seus desejos, né, expressos naquele candidato. Você compra aqueles produtos que você compra porque você acha que aquilo ali te entrega um certo valor junto a esse produto. E Salomão ele está propondo, né, que a gente deve andar fora disso, de certa forma, que a gente deve aprender a pensar a vida por nós mesmos e guiar a vida por nós mesmos, porque se nós formos simplesmente da mesma forma como todo mundo anda, nós vamos chegar nos mesmos destinos aonde todas as pessoas chegam, e aqui também falando sobre os destinos de vida eterna. O próprio Deus revela, né, que estreita é a porta que leva para os céus, que leva para junto de Deus. Estreita essa porta. A ideia, o conceito é que poucas pessoas estão indo para esse caminho que leva para junto de Deus. A grande multidão, né, as pessoas que não estão pensando por si mesmas, que estão simplesmente recebendo informação e não pensando nessas informações filosoficamente, ou seja, pensando acerca da vida, elas estão indo com o fluxo comum, com o fluxo normal, do jeito que todo mundo está vivendo. E nesse último texto, então, esse último trecho, Salomão ele conclui toda a ideia e todo o conceito que ele veio trazendo e costurando ao longo de Eclesiastes. E a minha vontade, o meu desejo é voltar para o começo, né, e repassar todas as pregações, e eu não vou fazer isso, né, por mais que eu me sinta tentado, porque realmente tem assuntos muito profundos, muito interessantes, mas nós vamos ter que encerrar. Chegou um momento que não dá mais, precisa encerrar, nós precisamos ir para outros lugares, outros livros da Bíblia, né? Nós vamos ir adiante, nós vamos concluir, e é interessante o livro de Eclesiastes, porque o próprio autor ele traz uma conclusão. Nem todos os livros da Bíblia têm uma conclusão como a Eclesiastes tem uma conclusão. Primeiramente, nesse texto que nós vamos ver, ele começa falando sobre quem ele é, né? E nós falamos um pouco sobre quem era Salomão, né? Salomão, basicamente, para quem perdeu todas as pregações, ou quase todas, né? Foi um sujeito que viveu aí há cerca de 3.000 anos atrás, o sujeito mais sábio de todos os tempos. E ele tem várias chancelas, várias coisas que fazem ele falar, e o que ele fala realmente tem peso por conta dessas chancelas. Seria como alguém com diversas formações, né? Alguém com um escopo muito grande de atuação. Então a gente sabe, por exemplo, né, que ele era um grande comerciante, ele era alguém muito próspero, alguém que fazia comércio internacional, né? Ele tinha comércio com outras nações, fazia isso muito bem, a sua representatividade do seu reino frente às outras nações era algo gigantesco, né? Tinha basicamente uma marinha mercante, né? Um exército que funcionava como um escoamento, né, de divisas daquele país, né? O que se produzia naquele país conseguia sair de lá e vinham bens importados de outros países. Então ele fazia essa balança comercial muito bem, era alguém de muita sabedoria. Então ele fez o reino dele prosperar muito por conta dessa sabedoria que ele recebeu do próprio Deus, né? Ele era filho de Davi, do rei Davi, né? Ele é o único que poderia dizer assim, sou filho, né, literalmente de Davi, né? Apesar de terem outros surgido também, né, da descendência de Davi. O próprio Senhor Jesus Cristo vai ser também chamado filho de Davi.
porque ele é da linhagem de Davi, mas ele de fato foi filho direto, né? Foi filho e se tornou por conta disso rei de Israel. Ele era alguém que era sábio ao extremo, alguém estudado, alguém que se poderia dizer, né? Alguém da academia, né? Que fez parte aí do que existia de formação acadêmica do seu tempo. Era um estadista, alguém experiente nesse momento da vida, principalmente, alguém experimentado em diversas áreas. Ele era também, como monarca, né, ele era alguém que era um juiz, ele fazia a parte legal do próprio país, não só a parte religiosa, ele fazia parte também, mas também a parte legal, né, a parte judicial do seu país, leis, julgamentos e tudo mais, tinha decisões de diversas áreas, né? E o que ele está fazendo com o livro de Eclesiastes, e uma das formas como ele vem construindo a ideia, ele vai trazendo tudo da vida a julgamento. Ele está trazendo informações acerca da vida, dessas diversas áreas da vida, e ele quer trazer um veredito, uma conclusão final acerca de tudo isso que ele está trazendo. Todas essas informações, elas vão chegar a algo. E ele diz que existe algo debaixo do sol que pode, de fato, trazer significado à vida do homem. Aliás, o livro inteiro fica se perguntando acerca disso, né? Será que existe algo debaixo do sol? Será que existe algo nesse mundo, nessa vida, que pode trazer satisfação ao homem? Será que existe algo que pode trazer plena alegria ao ser humano? E a gente sabe, ele é alguém que experimentou de tudo, viu de tudo, e durante o livro ele vai se colocando como uma testemunha. Ele é uma testemunha dizendo, olha, eu vi isso, experimentei isso, já fiz disso, já tive isso, em todas as áreas. E essas coisas, ele vai concluindo, são vaidade. E ele vai construindo e dizendo as coisas que ele fez, e vai agora, num segundo momento do livro, avaliando essas coisas, construindo um caso, como um advogado agora, né? Acerca do testemunho, ele dá o testemunho, fala as coisas que ele viu e viveu, e ele constrói o caso como um advogado, dando apoio e embasamento para essas ideias. E agora, então, como um juiz, no final do capítulo 12, ele vai trazer um veredito, né? No versículo 13, especificamente, ele vai trazer uma conclusão, o fim das coisas, né? A grande conclusão é essa. Esse é o título, inclusive, da nossa pregação. A grande conclusão, em suma, em resumo de tudo, a grande conclusão acerca da vida é essa. Num julgamento, basicamente, a ideia é que chega um momento em que não tem mais nada para acontecer. Você já assistiu um julgamento? Às vezes são horas, dias, às vezes meses. Um julgamento vai, se estende. As pessoas vêm testemunhas, falam, vem um advogado, traz as ideias, vai ter às vezes uma votação de um júri, várias coisas vão acontecer, novos eventos, novas testemunhas vão sendo adicionadas e tudo mais, mas chega um momento em que nada mais acontece, nada mais pode ser dito e acrescentado. E esse é o momento da conclusão, o momento em que o juiz traz o veredito, ele diz, olha, é isso. E quando o juiz traz o seu veredito, nada mais acontece. Não tem mais apelos, não tem mais testemunhos, nada mais é trazido, nada mais, inclusive, pode ser trazido. E esses julgamentos, né, eles só podem ser reabertos, inclusive, mediante algum apelo especial. Mas naquele julgamento, quando o juiz bate o martelo, né, ali se encerra a questão. E a partir do momento que o juiz bate o martelo para a vida daqueles envolvidos nessa questão, a vida a partir dali, ela muda, ela começa a ser vivida à luz dessa conclusão que é trazida. E o que Salomão está fazendo aqui, construindo o seu caso, e ele dá diversas informações, ele dá diversos porquês e todas as tentativas que ele já tentou de entender a vida debaixo do sol, e ele fica dizendo, não, mas essas coisas não fazem sentido. E algumas pessoas entendem Eclesiastes errado. Aliás, a grande parte dos estudiosos entende Eclesiastes errado, pensando que é como se fosse alguém resmungando acerca da vida, dizendo, não, as coisas não fazem sentido, simplesmente a vida não tem sentido nenhum e tal, e acabou. Mas a grande questão é o veredito que vem no final. O veredito que Salomão traz. Ele fica dizendo, debaixo do sol, as coisas não fazem sentido e tudo mais. E essa conclusão, então, é como uma sentença proferida por um juiz.
E toda a argumentação dele gira em torno do que aparece lá em Eclesiastes 12, versículo 8. Esse termo, essa ideia, ela é repetida constantemente no livro todo de Eclesiastes, a ideia da vaidade. Então eu vou pegar emprestado da pregação anterior, né? O versículo 8 caiu na pregação anterior. Esse versículo dizia assim, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Algumas traduções vão falar, né? Tudo é sem sentido, ou tudo é vazio. E apesar de estarem até corretas, né? A ideia e o conceito aqui do que é vaidade, a vaidade no nosso contexto é algo que talvez não comunica completamente o conceito aqui. A palavra original no hebraico, eles chamam essa palavra rebel, né? E a palavra exatamente rebel, ela não tem uma tradução literal. Algumas pessoas dizem que é no sentido de algo que não dura, algo que é transitório, algo que é passageiro, algo que é vazio em si mesmo, algo como se fosse um vapor. É algo que existe, é uma experiência real, mas que passa logo, como fosse um sopro, uma neblina, uma fumaça. É como se eu fosse riscar um fósforo aqui, né? E quando a gente apaga o fósforo, sai aquela fumacinha, sabe aquela fumacinha no final que sai densa, ninguém controla ela, não se sabe para onde ela vai, e daqui a pouco, assim como ela existe, ela some, como se nunca tivesse existido. Ela é passageira, ela é como um sopro, como uma neblina, que agora está aqui, mas daqui a pouco não existe mais. Não é que nunca existiu, não é que é uma experiência irreal, é uma experiência real, é algo que existe, mas que você não pode conter, você não consegue segurar, é algo que é passageiro. Por mais que eu tentasse segurar talvez um pouquinho daquela fumaça, né? Tentar segurar assim, né? Se esvai, algo que simplesmente passa. E essa é a ideia de vaidade aqui em Eclesiastes, a ideia de que é passageiro, e dentre todas as coisas que são passageiras, tudo de fato nessa vida é passageiro. Tudo vem, mas também tudo vai, e nada pode se manter. E muitas vezes nós temos investido da nossa vida, do nosso esforço, dos nossos gostos, dos nossos desejos, nessas vontades, nesses desejos, nessas coisas que são passageiras, que servem para nós como, nós chamaríamos de salvadores funcionais, coisas que nós queremos reter, queremos ter para nós, investimos nisso, e quando nós vemos isso, passou, isso se foi. Como seria um bom emprego, é bom, é útil, serve para nós, para diversas coisas. Todo mundo está atrás de um bom emprego, todo mundo quer, talvez trazer significância para a sua vida através do emprego, mas assim como isso vem, isso também na vida se vai. Ou como talvez um bom casamento, que também todos querem ir, todos querem isso e vão atrás e buscam e procuram, investem no seu casamento ou investem em diversas coisas, como em outras coisas nessa vida, e de repente então essas coisas já não existem mais, são coisas que são passageiras, transitórias. E se nós depositamos a nossa esperança, a nossa felicidade, a nossa alegria somente nessas coisas que são passageiras, que são transitórias, nós vamos nos decepcionar no final, porque são coisas que nós, por nós mesmos, não conseguiremos manter. Talvez algumas coisas são mais rápidas, passam, como por exemplo o seu time que ser campeão, você às vezes sonha, deseja tanto que o seu time seja campeão, e aí vem, às vezes vem, o campeonato vem, mas ano que vem já passou, ano que vem já seu time já não está mais tão bom, ano que vem seu time já não tem mais os melhores jogadores, e isso também se esvai. Um carro novo, uma casa nova, então coisas que são boas, mas são passageiras. E Salomão disse para nós, aproveite também essas coisas, aproveite porque essas coisas também são boas, elas também devem trazer o valor para qual elas são empregados. Então aproveitar aquilo da forma como ela foi intencionada, aquilo que ela foi intencionada a prover de fato, e não mais do que isso. Porque muitas vezes nós estamos depositando o valor da nossa vida, quem nós somos, dedicando a nossa personalidade, dizendo eu sou isso. Se alguém pergunta para você, você é o quê? O que você é? A nossa primeira resposta normalmente é, eu sou, a gente fala nossa profissão,
Essa é a nossa resposta normal, né? Como se isso nos caracterizasse, como se essa fosse a característica da nossa vida. Eu sou isso, o que me caracteriza. Talvez um pouco né? Porque isso me distingue dos outros, que são outras profissões, né? Que exercem outras profissões. Então a gente normalmente fala, eu sou isso. Mas o que mais nos caracteriza? Se alguém perguntasse para você o que você é, e você tivesse que responder de forma profunda, né? O que você é? O que de fato te caracteriza? O que faz você ser você? Talvez alguns responderiam, eu sou uma mãe. Outros responderiam, eu sou um bom marido, eu sou isso, eu sou aquilo. E dificilmente, talvez, nós responderíamos, eu sou um cristão. Eu sou alguém que segue a Cristo. Eu sou alguém que, a minha característica de vida principal é ser alguém que segue a Deus, que teme a Deus de fato e de verdade. E essa é que deveria ser, sim, a característica, a grande característica das nossas vidas. Todas essas outras coisas são adendos, são coisas acopladas à nossa vida. O nosso emprego, nossa função dentro da nossa família, ou o nosso ministério que nos é dado a desenvolver, ou coisas, inclusive, que são feitas por Senhor, são coisas acopladas à nossa vida, que nos dão características, mas não são a essência da nossa vida. E o que Salomão está propondo ao longo desse livro é o que é de fato a essência. Quem é você de fato? Você já pensou isso? Já parou para pensar? Já refletiu sobre isso? Quem é você de fato? O que de fato te caracteriza? E aí o pregador, no versículo 9, então, ele começa dizendo assim, o pregador, ele se autodenomina, ele é o pregador, a ideia aqui é alguém que é o instrutor da sabedoria. A gente hoje não tem muito esse personagem aqui na nossa vida, A gente tem pessoas que são tutores ou professores, na nossa sociedade. Temos pregadores, pessoas que pregam da palavra de Deus e tudo mais. Mas a ideia aqui, esse conceito aqui de pregador, é um conceito de alguém um pouco mais profundo. Ele também ensina, ele também traz sabedoria, ele pensa acerca de coisas, ele instrui coisas acerca da sabedoria. Então ele vai além, a ideia é que vai além de ser simplesmente um pregador, alguém que está proferindo coisas, proferindo ideias, falando de coisas. É alguém que está guiando na vida, alguém que está tutoriando alguém na vida, que está conduzindo acerca de ideias. A gente escuta falar sobre Aristóteles, você já ouviu, se você já estudou um pouco de história, você sabe que existiu esse sujeito Aristóteles, e foi muito interessante Aristóteles porque ele foi o tutor, ele foi aquele que guiou Alexandre o Grande, por isso que ele ficou tão famoso. Alexandre o Grande venceu na vida, conquistou diversos reinos, e as ideias, os conceitos de Aristóteles se espalharam por todo o mundo e funcionam até hoje, funcionam em termos de, são aplicados até hoje, porque conquistou o mundo moderno lá pelo ano 400, através aí do Alexandre o Grande. E esse personagem, esse sujeito que era Aristóteles, então, ele foi o cara que tutoriou o Alexandre o Grande. Ele era o pregador nesse sentido aqui do versículo, o instrutor da sabedoria. Ele guiou Alexandre o Grande em sabedoria. E ele diz assim, o pregador, ele está se referindo a si mesmo, o ensinador aqui, esse que tutoreia os mais jovens, além de sábio, ele ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. A ideia aqui do conhecimento, de ensinar ao povo o conhecimento, é ensinar os fatos da verdade, daquilo que é verdadeiro. Então ele ensina ao povo o conhecimento com muitos detalhes, atentando e examinando. Então ele se atenta, ele se debruça sobre o conhecimento, vai atrás dos detalhes, examina todas as coisas e acerca dessas coisas ele compõe provérbios. Ele não foi lá simplesmente escrever qualquer coisa. O livro de Eclesiastes, assim como o livro de Provérbios, não são qualquer coisa. Não são qualquer livro de sabedoria. Como a gente pode ir numa livraria e comprar um livro sobre conceitos de sabedoria e tudo mais, os livros de Eclesiastes e de Provérbios são livros realmente diferenciados. De alguém que
sentou, pensou, analisou de forma criteriosa e atenta a todas as coisas que estavam presentes no mundo, toda a escritura, todo o conhecimento que existia acerca de Deus e inspirado pelo Espírito Santo. Sentou, pensou e escreveu. E não só escreveu, mas ele compôs isso em termos de provérbios. Essas frases de sabedoria foram feitas de forma analítica, com estudo e análise da própria sabedoria. E nós, como leitores atentos que somos, ou que deveríamos ser, nós deveríamos ler dessa forma o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios. Porque com estudo e análise daquilo que é sabedoria, é que nós podemos adquirir sabedoria. E é por isso que eu incentivo você, continue andando por Provérbios e Eclesiastes. Continue estudando e se aprofundando nesses assuntos de Provérbios e Eclesiastes, porque são textos muito interessantes e muito bem compostos, com muita exatidão. E tudo isso composto para você, para que você busque, entenda e tenha sabedoria acerca dessas diversas coisas nas áreas da sua vida. Então você vai falar sobre investimentos. Nós tivemos ali um trecho interessante sobre investimento, que é algo que está hoje super na moda, talvez coisas que há pouco tempo atrás não se conversava. Salomão, há 3.000 anos, já falava sobre isso. Aspectos de saúde, Salomão toca nesse assunto também. Aspectos acerca de vontades, desejos, Salomão traz esses assuntos. Acerca da ira, acerca do luto. Todos esses assuntos são trazidos aqui no livro de Eclesiastes. E ele não somente pensou sobre isso, ele não somente ensinou sobre isso, mas ele atentou a tudo isso, examinou tudo isso e compôs aquilo que ele compôs. E mais, versículo 10 continua e diz assim, versículo 10: o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade, ou palavras da verdade. Não é apenas aquilo que é bom de ouvir, ainda que seja, ele procurou encontrar as palavras corretas e agradáveis para escrever tudo isso que ele escreveu, mas ainda que seja bom de ouvir, ele grafou, ele escreveu isso de forma reta, tudo aquilo que é verdadeiro. Não é um simples convencimento acerca de retórica, através da retórica, ele parar e começar a falar sobre assuntos e tentar te convencer de que aquilo é verdadeiro. Não, ele parte da verdade. Ele parte do pressuposto que a Bíblia é verdadeira, que todos aqueles escritos prévios a qual ele já tinha acesso eram verdadeiros, e através disso, então, ele compõe a sabedoria. E ele traz a sabedoria para que a gente possa, então, conhecer e se embrenhar nessa sabedoria com grande profundidade. E ele fala sobre essas palavras dos sábios, porque não somente o que ele escreve, mas outros sábios dessa época, como por exemplo o próprio Davi, que compõe o livro de Salmos, e outros escritos de sabedoria, nós temos isso ali no versículo 11, diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. O que são as palavras desses sábios, então? Outros escritos, além do próprio livro de Eclesiastes, outros escritos também bíblicos. E ele diz que essas palavras são como aguilhões. O que são aguilhões? O aguilhão, é uma ideia de uma lança, um objeto comprido assim, que tem uma lançazinha na ponta e serve para espetar. E às vezes pensa que é como um aguilhão que espeta a pessoa e penetra assim, para matar alguém. Mas não é essa a ideia, o aguilhão. O aguilhão, ele servia muito mais para espetar o boi para ir para frente, num arado, numa carroça, uma coisa assim, seria como dar uma espetadinha no bumbum do boi, assim, para ele andar para frente. Essa é a ideia do aguilhão. O aguilhão é para te impelir a fazer algo. Olha que interessante isso aqui. Então, a palavra do sábio, ela nos impele a fazer algo, ela nos leva a querer fazer coisas de forma prática. Não somente adquirir conhecimento, não somente guardar sabedoria, mas essa sabedoria, essa inteligência nos levar a práticas
corretas de vida. Então ele diz que essas palavras dos sábios são como aguilhões. Não porque vão prender ou espetar alguém, mas porque ela impele, ela ajuda, ela empurra a fazer algo. Essa sabedoria ela não pode simplesmente ficar parada. E diz que as coleções de sentenças, que seriam, né, esses pacotes de sabedoria que estão ali como trechos, né? Se você tem na sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia à mão, você vai ver que normalmente esses pacotes eles estão tabulados diferente na sua Bíblia, né? Eles estão assim como uma tabulação de poesia, né? Na minha Bíblia aqui eu tenho elas tabuladas diferentes. Tem trechos que vão até o final da linha e tem trechos que são tabulados para frente. E são esses pacotes, ele está se referindo a essas coleções de sentenças, os pacotes de frases que você traz ali, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, que são comparações, que são formas de se descrever a sabedoria. Formas retas e agradáveis, né, que nos impelem a fazer aquilo que é correto. E essas coleções de sentenças diz que são como pregos bem fixados. Então é um prego bem fixado, algo que fixa, né, na nossa mente, na nossa cabeça, que nos traz inteligência. Olha interessante, são agradáveis, são retas, elas nos impelem a fazer coisas e elas ficam conosco, como um prego bem fixado. É um conhecimento que vem e fica conosco. Por mais que a gente às vezes não decore, não memorize exatamente como está escrito, a gente também pode fazer isso, mas muitas vezes o princípio e a ideia geral ela vai ficar conosco. E o motivo por que isso acontece está no finalzinho do versículo 11. Porque elas provêm de um único pastor. Então toda a Bíblia ela provém de um mesmo autor. Tudo que nós temos na Escritura provém de um mesmo autor. Nós temos diferentes autores que ao longo da história vão escrevendo acerca de um Deus, acerca da vontade desse Deus, descrevendo quem é esse Deus e a vontade, o que esse Deus quer para a nossa vida e como nós devemos agir. E todas essas coisas elas fazem sentido entre si, elas se encaixam, a gente chama isso de teologia, né? Quando a gente pega todas as verdades da Bíblia e encaixa isso em pacotes de verdades, em declarações, daquilo, por exemplo, que nós cremos. Então, nós declaramos o que nós cremos, não porque nós inventamos essas coisas, mas porque a Bíblia nos revela essas coisas. Nós lemos a Escritura e nós conseguimos chegar a conclusões acerca, por exemplo, de quem Deus é. Nós não conseguimos imaginar como é esse Deus, nós não conseguiríamos criar quem é esse Deus. Mas Deus se revela através da Escritura, Ele informa a nós como Ele é, qual a sua vontade, características e descrições acerca de si mesmo. E nós então, com sabedoria, com inteligência, buscamos entender o todo para entender quem é Deus, quais as vontades desse Deus. Então Deus faz isso, Ele traz essas verdades que são agradáveis, que são retas, que nos impelem a fazer coisas certas e que ficam conosco. Principalmente porque essas informações, elas provêm de Deus. São dadas por Deus para nós. Versículo 12 diz assim: além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Por outro lado, né, a gente pode saber tanto, que a gente não vai concluir nada. Você já viu pessoas que têm muita sabedoria, muito conhecimento acerca de diversas coisas, ela tem inteligência acerca de várias coisas do universo inteiro, mas elas não conseguem chegar a conclusões, a questões práticas, ao que fazer com tanto conhecimento. Isso tem se chamado, né, na atualidade dos nossos dias, de paralisia por análise. A ideia da paralisia por análise é quando você analisa tanto as coisas e você fica avaliando tanto as coisas que você tem informações acerca de tantas coisas e você fica paralisado frente àquelas coisas. Você não consegue tomar decisões, você não consegue ir em frente com a sua vida porque você tem às vezes tantas opções. É que nem você vai às vezes numa sorveteria e você tem tantas opções de sorvete que você não sabe o que escolher. Já aconteceu com você? Essa é uma triste realidade, né? Uma triste realidade dos nossos dias. São tantas opções. Inclusive, muitos especialistas de marketing eles falam, né? Não, você diminui as opções, você vai vender mais, tendo menos opções de sorvete. Interessante isso.
Porque leva as pessoas a não mais ficarem paralisadas fazendo aquela análise daquele monte de sabor, né? Ou às vezes, né, por ter 2, você vai levar 2 sabores, porque tem os 2. Se tiver 6, 20, talvez você vai levar só 1. Então essa é uma realidade dos nossos dias, inclusive uma realidade teológica, né? As pessoas às vezes estão tanto atrás de informações teológicas, tanto atrás de informações acerca de Deus e de boas leituras e tudo mais, que se desgastam e vão e se aprofundam em diversas coisas, mas não conseguem transformar aquilo em prático. Existe uma análise excessiva, mas existe, por outro lado, pouca ação, pouca reação a esse monte de informação acerca das coisas da vida. E é necessário que a informação bíblica nos traga uma reação. É importante que a informação bíblica nos traga esse aguilhão, essa espetada, né, para fazer algo. Nós precisamos reagir de forma positiva às coisas que Deus propõe. Deus nos propõe coisas sábias e verdadeiras e nós devemos reagir de forma sábia a essas coisas da vida. Então não é que nós não devemos estudar, né? Algumas pessoas até são contrárias ao estudo, né? Não gostam de estudar, não gostam de ler. Eu incentivo você a que faça isso, mas faça isso com sabedoria. Salomão, por exemplo, está propondo de forma escrita, né? Ele está propondo, leiam isso porque é importante, é interessante, mas cuidado. Cuidado, não há limite, versículo 12, não há limites para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne, pode ser exagerado. Então nós temos que ter um equilíbrio, como tudo que é trazido aqui em Eclesiastes é uma ideia de equilíbrio, né? Não faça de menos, mas também não faça de mais. Saiba que conhecimento por si só nem sempre produz sabedoria. Sabedoria é uma ideia prática, né? Uma ideia de colocar em prática aquele conhecimento. Quem estuda algo tem que praticar. Quem estuda algo tem que colocar essas coisas em prática. E agora, por fim, né, o versículo ponto alto do livro de Eclesiastes, a grande conclusão. Ele diz assim, agora, né, ou uma versão aqui até que diz, né, agora de tudo que já se ouviu, né, ou 13 ali, diz nessa versão ali, né, de tudo que já se ouviu, a conclusão é essa, 2 pontos. Guarde a Deus, guarde a Deus ou tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa. De tudo que eu falei até aqui, Eclesiastes conclui, o grande pregador está concluindo todo o pensamento, tudo, se você pegar todas essas informações, analisar, juntar elas e se conseguisse botar tudo isso numa frase, a frase seria essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer juízo todas as obras. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as mais escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele traz uma conclusão muito interessante aqui. Sobre tudo que acontece na nossa vida, nós devemos levar em conta, em alta conta, a ideia do temor a Deus. Uma ideia de entender, conhecer, saber e considerar Deus acima de tudo e acima de todos. Muitas vezes, quando nós nos arraigamos nos tesouros desse mundo, nas coisas que esse mundo tem para oferecer, nós trocamos o temor a Deus por temor a outras coisas, a outras pessoas. Então nós, muitas vezes, estamos mais preocupados no temor das pessoas, do que as pessoas estão pensando acerca de nós, do que aquilo que Deus está pensando acerca de nós. Então, se às vezes eu vou ficar pensando o que tal pessoa vai pensar se eu fizer isso, ou se eu deixar de fazer isso. E eu acabo tomando as decisões de vida pensando o que vão pensar de mim. O que as pessoas vão pensar se eu me vestir dessa forma? O que as pessoas vão fazer comigo se eu agir dessa forma? E eu fico tomando decisões, então, nessa vida, baseado mais no que as pessoas estão pensando, ou o que as pessoas podem fazer comigo, do que realmente pensar em Deus. E essa é a diferença entre o temor a Deus e o temor às pessoas. Então, muitas vezes, nós estamos mais preocupados, por exemplo, em ter um emprego,
ou certo tipo de emprego, pensando mais no que as pessoas estão pensando de mim, do que o que Deus vai pensar de mim. Ou o que nós vamos fazer para manter aquele emprego, uma vez que a gente tem aquele emprego. Então, muitas vezes no emprego nós estamos dispostos a desobedecer a Deus, a mentir, a criar histórias, a fazer várias coisas que desagradam a Deus, porque nós tememos as pessoas e não tememos a Deus. E aqui ele coloca de forma inversa, ele diz, não, acima de tudo você deve temer a Deus. Essa é a centralidade da vida. Levar a Deus em consideração sobre todas as coisas. E isso diz respeito a toda e qualquer decisão na nossa vida. A todo e qualquer pensamento na nossa vida. Porque se muitas vezes nós estamos simplesmente pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu agir dessa forma, se eu falar dessa forma, se eu reagir dessa forma, se eu for dessa forma, se eu tiver tal carro, se eu tiver tal tênis, se eu tiver usando roupas de tais marcas, né? E às vezes a gente fica pensando que a vida é usar roupas de tais marcas, tudo mais. A gente investe nisso, a gente gasta dinheiro nisso, a gente investe das nossas vidas, nosso esforço, às vezes compromete áreas da nossa vida para que a gente pareça bem, transpareça coisas boas diante das pessoas, para que as pessoas possam nos ver bem. E nisso nós estamos fazendo o quê? Esquecendo a Deus. E o temor de Deus, o temor a homens é como uma gangorra, né? Ou você teme a Deus e você não teme as pessoas, você se importa com o que Deus está pensando, ou você se importa com o que as pessoas estão pensando. E muitas vezes as pessoas tomam grandes decisões na sua vida e mudam a sua vida de maneiras extremas, porque estão pensando no que os outros estão pensando de mim, muito mais no que Deus está pensando de mim. Então, temer de fato a Deus, temer ao Senhor, é considerar Deus acima de tudo e acima de todos. Acima, inclusive, das coisas que você queira ter, desejar. Então, você pode desejar ter coisas, né? Você pode desejar, eu quero uma casa na praia, eu quero isso. Essas coisas não são más, né? Você pode desejar ter segurança, saúde, né? Várias coisas que você pode ter. Mas no momento que você desconsidera Deus e começa a considerar você próprio ou os outros acima de tudo, acima do próprio Deus, então você não está guardando os mandamentos, você não está fazendo o seu dever, como diz ali, o seu dever como pessoa. Então, temer ao Senhor é fazer o que é certo aos olhos de Deus, mesmo que isso signifique coisas que não sejam do nosso primeiro interesse. Porque Deus tem interesse nas coisas, nas decisões da nossa vida, nas coisas que nós, inclusive, desejamos. E se nós desejamos, então, se nós desejamos temer ao Senhor, então nós somos guiados agora pelo padrão de Deus, né? Então as perguntas que nós devemos fazer, elas mudam, né? Agora não são mais os meus desejos. Quando nós nos entregamos a Deus, nós sabemos que nós temos que desejar as coisas de Deus. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos um novo coração com novos desejos, e não devem mais ser os nossos antigos desejos que guiam a nossa vida, mas os desejos de Deus sobre a nossa vida. Então não é mais, né, o que eu quero, mas o que Deus quer de mim. O que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? O que será que Deus um dia revelou acerca dessas coisas? Por exemplo, quando você pensa, com quem vou casar? Né? Com quem vou casar? Então a primeira pergunta tem que ser, não se eu prefiro loiras ou morenas, né? Mas a primeira pergunta tem que ser o que Deus fala sobre isso. O que a Bíblia revela sobre esse assunto. Quais devem ser os parâmetros de quem eu estou buscando para me casar. Então, mesmo sendo a mesma pergunta, com quem vou me casar, você tem duas linhas de resposta, as coisas que eu desejo e as coisas que Deus deseja para mim. Então, temer a Deus é considerar Deus acima de tudo e acima de todos. Ou talvez você deve estar buscando, não só na Bíblia, mas também pessoas piedosas que buscam a Deus, buscando essas pessoas para conselhos sábios, né? Buscando essas pessoas para te ajudar a glorificar a Deus em cima de todas as coisas, nas suas escolhas, nas suas decisões acerca de diversas situações na sua vida, buscando entender o que Deus quer que você faça da sua vida acima do que outras pessoas talvez estão esperando, ou que você acha que outras pessoas estão esperando de você. E eu sei que isso começa a entrar de novo para uma linha filosófica, mas ela é extremamente prática. Porque muitas vezes nós nos tornamos acostumados
a imediatamente pensar e tomar decisões pensando no que os outros vão pensar de mim. Como que vai ser minha vida ali na frente somente às questões humanas, as questões que estão debaixo do sol, debaixo do céu, nesse plano, não no plano eterno. E o que Salomão está propondo aqui é que você, então, não pense mais levando em consideração somente as coisas terrenas, mas o verdadeiro temor a Deus, a decisão de considerar Deus acima de tudo e acima de todos. Não somente Deus, mas também os seus mandamentos, a sua vontade, o seu desejo, o desejo do próprio Deus para a sua vida. Viver sobre os padrões eternos de Deus e não mais pelos padrões humanos. Ele dá um motivo por que isso acontece, e aqui ele encerra o livro dizendo assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, tudo que está inclusive escondido, né? Todas as obras, Deus há de trazer a juízo todas as obras, até mesmo as que estão escondidas, mesmo aquelas obras que você não realizou fisicamente, aquelas que você realizou só em pensamento. As coisas que você pensou, Deus vai trazer isso tudo a julgamento. E a nossa primeira reação a isso é pensar: puxa, né, estou perdido, né? Mas ele diz que tem um lado bom acerca disso também, né? Porque existem também as obras boas, também existem as coisas corretas que nós fazemos. E é bom porque Deus conhece as intenções do nosso coração, e quando nós desejamos as coisas que Deus quer, Ele sabe e Ele conhece essas coisas. Então, tanto as obras que são más, sejam obras práticas, sejam obras em pensamento, sejam coisas que nós pensamos, desejamos, buscamos, quanto as obras boas, tudo isso então está sob o julgamento de Deus. E Deus vai nos julgar sobre essas coisas. Mas graças a Deus nós temos em Cristo uma liberdade que é diferente. Uma liberdade que nós temos de entregar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos maus desígnios, né? Deus fala que a gente pode entregar isso a Deus. E toda a culpa então que nós antes carregávamos, toda a culpa pelos nossos erros, pela nossa busca injusta pelas coisas desse mundo, isso pode ser redimido. Isso pode ser cancelado em Cristo Jesus. E no momento então que nós passamos a crer em Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, Ele anula os problemas que antes nós carregávamos acerca do pecado, acerca dos maus desejos, das coisas erradas que nós buscávamos. Então as decisões que agora nós tomamos em vida, elas têm que refletir a glória daquele Deus que te salvou. E não é que nós agora então queremos mais viver para a nossa vida, para buscar o nosso próprio prazer, a nossa própria alegria, mas por sermos salvos, nós buscamos a glória, a sabedoria e a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso muda tudo. Isso muda o jogo das nossas vidas. Se antes nós vivíamos para nós mesmos, para agradar a nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, e fazíamos as coisas simplesmente porque queríamos, então isso muda a nossa vida. E agora a nossa busca tem que ser viver para a glória de Deus. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever como pessoa, como ser humano que somos. Esse é o nosso dever individual. Deus tem um dever individual para cada um de nós. O nosso dever individual não é atingir, obter grandes resultados, riquezas, fama, né? Inclusive para Deus, né? Às vezes a gente pensa, não, nosso objetivo é, né, ter um ministério, fazer a igreja, né, bombar de alguma forma e tudo mais. Não, essa não é a vontade primária de Deus para a sua vida. A vontade primária de Deus é que você tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá parâmetros para viver essa vida. Obrigado, Senhor, porque isso não parte de nós, não é sabedoria nossa, não é sabedoria terrena, mas é uma sabedoria que vem do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revela a Tua vontade, os Teus desejos para a nossa vida. Não precisamos mais viver como antigamente, Senhor, pelas nossas vontades, nossos desejos, corrompidos, Senhor, pelas ideias desse mundo, buscando simplesmente aquilo que as pessoas nos mandam querer e desejar e seguir, Senhor, mas agora nós podemos viver sob novos desejos. Desejos de mudança de vida, Senhor, desejos que honram a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único que pode, Senhor, mudar os desejos, mudar o coração humano. E nós podemos depositar, Senhor, a nossa fé em Ti,
para que de fato nós tenhamos um coração mudado. Um coração que já não busca mais as coisas egoístas dessa vida, mas busca na eternidade, Senhor, a Tua vontade. E busca em Ti, Senhor, o grande desejo para essa vida, Senhor, que é de obedecer ao Senhor e de temer ao Senhor. Que possamos de fato sermos pessoas adoradoras, que buscam a Ti, Senhor, em primeiro lugar, que buscam no temor a Ti, Senhor, as respostas para essa vida. Não nas coisas que podemos obter, não nas coisas que podemos ver aqui debaixo do sol, Senhor, mas nas coisas que são eternas. Nos leva, Senhor, a entender e a viver essa vida. É isso que nós oramos, Senhor, pedindo a Ti, em nome de Jesus. Amém.